Bom dia, gente. Então, essa aula, ela é a aula seguinte do processo de extração do óleo. Como na aula de extração do óleo fica misturado óleo com hexano, a gente precisa fazer um processo de separação do óleo do hexano. E o processo que a gente utiliza é o processo de destilação. Então, a gente vai fazer uma destilação simples e o equipamento, eu estou até segurando aqui, ó, porque eu tenho que mostrar para vocês. Ele está aqui em cima dessa bancada, que é o destilador, tá? Então, aquele balão onde estava o óleo de vocês, ele fica numa manta de aquecimento, acoplado a um adaptador, ligado a um condensador. Esse condensador também está ligado, está conectado a um outro adaptador e a um balão. E é onde fica ocorrendo o processo de destilação. Se vocês olharem, já está caindo aqui desse lado o hexano. O óleo, ele fica nesse balão. Então, depois desse processo de destilação, nesse balão vai ficar o óleo e nesse balão vai ficar o hexano separado, tá bom? Então, essa é a aula seguinte à aula do processo de extração do óleo. É só isso que a gente faz. E aí a gente tem que esperar essa destilação. Bom, enquanto eu tô aqui esperando a destilação terminar, eu preciso falar umas coisas para vocês. Bom, ali vocês viram no vídeo anterior, tem um termômetro, né? Esse termômetro é para marcar a temperatura de ebulição do hexano. A gente sabe que o hexano puro, ele evapora, ele entra em ebulição numa temperatura de 56 a 58 graus. Só que vocês, olhando ali no termômetro, vocês percebem que a temperatura de ebulição, ela vai estar em torno de 62, 64 graus. Daqui a pouco eu vou até olhar para ver qual é a temperatura que está ali. Por que ocorre essa temperatura maior? É porque o hexano ali não está puro. O hexano está misturado com o óleo, tá? E aí, o que o óleo faz? Ele segura as moléculas de hexano. Então, quanto mais óleo, menos hexano, maior fica a temperatura. Porque o óleo começa a segurar, funciona como uma barreira para as moléculas de hexano. E aí, a temperatura tem que aumentar um pouco mais para poder entrar em ebulição, tá? Então, quando eu falo que a temperatura de ebulição do hexano é 56 a 58 graus, isso é do hexano puro. Se o hexano está misturado, a temperatura vai ser um pouco maior. Isso ocorre para todos os solventes, tá? Ali, também, depois que terminar o processo de destilação, a gente vai ter que pesar a quantidade de óleo extraído para a gente poder calcular a porcentagem de óleo. Só que esse óleo que sai dali agora, ele não está totalmente puro, ele ainda vai ter um pouco de resíduo de hexano. Então a gente tem que deixar, normalmente nas nossas aulas, a gente deixa de uma semana para outra, né? Porque a nossa aula ocorre uma vez por semana. Mas se a gente deixar de hoje para amanhã, a gente já tem o óleo totalmente puro, tá? Então, um prazo de 24 horas, esse hexano residual evaporou todo completamente, e aí a gente consegue já pesar o óleo e saber quanto de óleo foi extraído, certo? Então, isso é uma parte importante do nosso trabalho, porque senão não faz sentido nenhum. A gente tem que calcular quanto de óleo a gente conseguiu, certo?
Eu falei para vocês que eu ia olhar a temperatura do termômetro, né? Então, vamos olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho. Dá para enxergar? Deixa eu ver. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu tô olhando aqui, tá 63 graus, tá? E ali, ó, se a gente olhar ali, ó, tá vendo? Já tá acabando a destilação. Eu tenho que tomar muito cuidado para não queimar o óleo, tá? Então, às vezes, eu tenho que desligar um pouco antes para eu evitar que eu queime o óleo. E eu tô olhando aqui, já tá na hora de desligar, tá? Então, o processo de destilação terminou.